Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Meetup da comunidade Power BI Portugal. O meu nome é Pedro Reis, serei hoje o vosso host, junto com o Ricardo Freitas. Olá Miguel, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Obrigado, tudo bem Pedro, contigo? Tudo bem também. Miguel, então, pronto, como nós já partilhamos em meetups anteriores, nós já fizemos uma seleção dos meetups que teremos aqui na comunidade e um deles, bastante antecipado também, tivemos feedback da comunidade que havia bastante interesse também nas external tools, em ligação com o Power BI. E, portanto, o Miguel vai-nos trazer aqui um pouco também das diferentes external tools e vai-nos falar do Tabular Editor, do OLM Toolkit, do DAX Studio, do Power BI Helper, diversas ferramentas. Isto foi uma sessão que o Miguel apresentou recentemente. Penso que foi pela primeira vez, não foi, Miguel, no SQLBits? Foi a primeira vez da sessão. Foi a primeira vez da sessão e também a minha no SQLBits. Ok, excelente. Pronto, foi um 2 em 1, não é? Para quem não sabe, portanto, ou seja, esta é uma sessão que o Miguel apresentou, uma sessão totalmente nova, e que o Miguel apresentou em primeira mão no SQLBits, que foi há coisa de 2 semanas, no UK, e portanto que é a maior conferência da Europa de BI, e certamente de BI relacionado com a Microsoft, e portanto foi uma sessão que eu estive lá também junto com o Miguel no SQLBits, e que teve feedback muito positivo, e tenho certeza que terá aqui um conteúdo muito interessante para toda a gente. Dito isto, vocês também da comunidade têm aqui os nossos contactos, tanto o nosso e-mail como o nosso WhatsApp. Juntem-se, mandem-nos uma mensagem, qualquer coisa, qualquer sugestão que tenham, qualquer feedback. E vamos então ao mais importante, Miguel, vamos à sessão e boa sorte. Qualquer coisa que precises, vou estar aqui a acompanhar. Ok, obrigado. Vou aqui só partilhar o meu ecrã então. Sim, Ok, conseguem ver o meu ecrã? Sim, Miguel. Ok. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela oportunidade de apresentar esta sessão. Tal como o Pedro disse, a sessão já foi apresentada no SQLBits pela primeira vez. Basicamente, vamos falar sobre como é que podemos utilizar ferramentas externas para otimizar a nossa utilização do Power BI. Já vamos perceber de onde é que surge esta questão do meu lado, ok? Mas vamos aqui então começar só uma ligeira apresentação sobre mim. Eu já fiz a primeira vez que eu falei sobre Power BI para uma comunidade foi aqui no Power BI Portugal, em 2020. Eu trabalho com Power BI desde 2015, desde o início. Eu tenho uma experiência financeira, um background financeiro, e depois em 2016 comecei a contribuir na comunidade do Power BI e em 2018 fiquei super user da comunidade do Power BI. Esse reconhecimento na comunidade permitiu-me atingir o MVP em Data Platform, sendo que depois, em 2020, eu achei que para continuar na senda do MVP, mas principalmente a partilhar alguma informação que acho que é sempre interessante nós partilharmos informação, porque e ensinarmos os outros, acho que é preferível ensinar os outros a pescar do que lhe dar o peixe para a mão, digamos assim. Eu comecei então o meu blog e também fiz a minha primeira apresentação, que foi aqui no Power BI Portugal, na altura sobre questões comuns em DAX. Okay? Em 2021, então, surge aqui o convite por parte da DevScope para eu mudar da área financeira para BI Specialist, um desafio que eu agarrei e que até agora não estou nada desiludido. Acho que é mútuo, acho que também tenho feito um bom trabalho, se me permitem. Mas pronto, basicamente esta é a minha jornada pelo Power BI. Então, de onde é que surge então, esta questão de Power BI e ferramentas externas? Portanto, isto veio do facto de eu fazer uma transição entre a área financeira e passar a ser developer Power BI a tempo inteiro. Eu até 2021 tive vários papéis na financeira, controller, analista de crédito, trabalhei na banca, pronto. Tudo à volta dessas áreas. Portanto, eu trabalho bastante bem com o Excel, acho que ainda trabalho, apesar de alguns anos já fazer mais trabalho em Power BI do que em Excel, mas era pré-eficiente em Excel.
e fazia Power BI, mas fazia em pequena escala. Portanto, eu desenvolvi vários Power BIs durante estes anos todos, desde 2015, mas era sempre na empresa onde eu estava e muitas vezes era para o círculo de pessoas com quem eu trabalhava mais diretamente, portanto, na financeira, desenvolvia Power BIs para a financeira, claro que abrangiam todas as áreas da empresa, mas eram para consumo daquela área. E estava habituado, neste caso aqui, a dar a pressão, a pôr pressão nos outros. Quem trabalha com os financeiros sabe que nós gostamos muito de timings rigorosos, de controlar, de perguntar porquês, de dizer não. Eu tinha colegas meus que diziam sempre, vocês dizem sempre que não. Portanto, e quando nós falamos em desenvolvimento de IT, nós éramos sempre aqueles que punham todos os senãos e que queríamos sempre que tudo estivesse certinho. Ok? Quando se dá a transição para eu passar em 2021 a tempo inteiro para o Power BI, eis que não, quando me surge o problema de o que é que eu não era. Ou seja, primeiro que tudo não era um developer a tempo inteiro. Ou seja, e nós sabemos que os developers a tempo inteiro funcionam de outra maneira face a quem está a tentar resolver um problema numa determinada altura. Passei a ser o último elo da cadeia, portanto a pressão está toda, entre aspas, é toda passada pela cadeia abaixo até que chega a quem está a desenvolver o Power BI e que nós temos que dar resposta porque as pessoas querem os relatórios para poderem tomar decisões. Mas mais importante que isso, e que se enquadra no âmbito desta sessão, não tinha experiência de desenvolvimento, nomeadamente desenvolvimento profissional, codificação rápida, debugging, documentação, controle de versões, todas essas questões que fazem a diferença para quem tem todo um histórico de desenvolvimento e background de IT, ok? Quando eu me deparo com estas limitações, porque são limitações, uma vez que eu já tinha ouvido falar de uma série de ferramentas externas, comecei a tentar perceber onde é que eu as podia utilizar para desenvolver estas competências ou pelo menos reduzir ao máximo os problemas que me poderiam vir daí, nomeadamente as questões do debugging, as questões do desenvolvimento mais rápido de determinados cálculos que nós precisamos de fazer, etc. Então, surgem então as ferramentas externas no Power BI, quais são e como é que nós as podemos arranjar, como é que nós as podemos adicionar no nosso Power BI. Portanto, é que elas aparecem. Primeiro, o desenvolver em Power BI desktop é lento. Não sei se estão habituados a desenvolver modelos muito grandes ou pequenos. Os modelos que eu desenvolvi até 2021 eram todos relativamente pequenos. No entanto, eu atualmente trabalho num modelo que tem 2 tabelas factuais com 4 milhões de linhas e tem 700 métricas. Não sei se alguma vez tentaram desenvolver uma métrica num modelo assim, mas ele está ali meia hora a fazer aquela bolinha a preparar a métrica até eu a poder depois pôr num visual. As capacidades do data modeling e as capacidades analíticas sobre o modelo no Power BI Desktop também são reduzidas. Ok? Debugging, apesar de termos as funcionalidades de gravar quando os modelos estão quando nós estamos um report, quando estamos a pôr os vários visuais, conseguimos gravar e depois ter uma análise desses dados. A leitura desses dados não é direta, nós temos sempre que utilizar uma ferramenta externa, como o DAX Studio, portanto, para fazer debugging desses códigos. Um maior conhecimento dos datasets e dos reports através das ferramentas externas, temos várias que nos permitem fazer isso. Capacidades colaborativas que são muito reduzidas no Power BI Desktop. Não sei se alguma vez algum de vocês já tentou, com base no mesmo dataset ou no mesmo report, ter 2 pessoas a trabalhar ao mesmo tempo. Não é fácil. Lá está, no Excel ou no Office temos o Office 365 atualmente, que online conseguimos fazer tudo. No Power BI ainda não temos essas funcionalidades, apesar de já ter lido o ano passado que estava no roadmap para eles terem algumas dessas capacidades. E depois temos algumas... Mas tu viste também que no Excel antigamente também não era possível e depois passou a ser. Portanto, dá-nos aqui a inspiração do que vai ser possível no Power BI, não é? Exato. No Excel,
no Excel sempre foi possível, havia ali algumas limitações, era possível com muitas limitações, mas era possível e agora já temos quase uma integração a 100%, não é? No Power BI Desktop não temos mesmo nada, portanto é complicado. Nomeadamente, a parte dos reportes, penso que não seja tão problemática, porque as pessoas costumam fazer aí um tratamento mais individualizado quem trata cada report, pelo menos na minha equipa nós costumamos dividir os reportes, mas quando estamos a falar em datasets que várias pessoas têm que fazer métricas ou criar novas tabelas, etc., gera ali alguma ansiedade entre a altura em que eu posso trabalhar ou que o meu colega pode trabalhar. Portanto, e as ferramentas externas, como vocês vão ver, permitem passar por cima deste gap. Esperemos que no futuro, e lá está no roadmap, pelo menos eles falam que vai ser possível editá-lo no SharePoint e no OneDrive, salvo erro. Vamos ver. E como eu estava a dizer, algumas hidden gems, como por exemplo os calculation items, que atualmente só são possíveis fazer através do Tabular Editor, e outras funcionalidades que existem e que nos permitem desenvolver mais o nosso modelo. O que são então estas ferramentas? Estas ferramentas são basicamente criadas pela comunidade, são gratuitas e estão integradas com o Power BI Desktop. As ferramentas utilizam vários tipos de análise, vários tipos de potencialidades, não é análise, de potencialidades, e temos desde as semânticas, ou seja, aquelas que nos permitem alterar os modelos, que nos permitem alterar as definições que estão dentro do nosso modelo, como é o caso do ALM Toolkit ou do Tabular Editor. Há aquelas que fazem simples análise do nosso modelo, como é o DAX Studio, ou seja, eu posso me ligar e fazer uma análise ao meu modelo, fazer uma query sobre o meu modelo. Ou então temos outras miscelâneas que podem ver, por exemplo, que informação vocês utilizam num report. Temos ferramentas que vocês conseguem pesquisar um determinado campo, se é usado no vosso report ou não, e se vocês precisam podem não apagar ou não. Inclusivamente, quando eu estava lá no SQL Bits, veio uma pessoa ter comigo a perguntar se eu conhecia uma ferramenta que está a surgir, que já surgiu há algum tempo, mas que está agora a começar a ser falada, que é o Measure Killer, portanto, que permite limpar os nossos modelos de forma transversal. E depois, para quem tiver capacidades de programação, que eu não tenho, mais uma vez é esta a base desta sessão, vocês podem criar as vossas próprias ferramentas, os vossos próprios scripts, e depois adicioná-lo na barra de ferramentas do Power BI. Como é que podemos arranjar estas ferramentas? Portanto, podemos ir buscar estas ferramentas. Por exemplo, o Power BI Tips tem uma aplicação que é o Business Ops, que vos permite instalar várias destas ferramentas externas. No SQL BI, o SQL BI tem várias ferramentas, incluindo o Tabular Editor e o Bravo, que nos permite a edição do nosso modelo. O Enterprise DNA também tem várias ferramentas externas, proprietárias, que disponibiliza. E depois, fazendo a pesquisa no Google ou no Bing, conseguem encontrar várias opções. Ok? Então vamos aqui falar de 3 delas, ok? Vamos falar do Tabular Editor, do ALM Toolkit e do DAX Studio. Se tivermos tempo ainda podemos ver mais uma ou outra, mas estas são aquelas que são a base desta sessão. E, portanto, o que é o Tabular Editor? Vamos começar por este, é o que eu uso mais no meu dia-a-dia. Portanto, o Tabular Editor é uma alternativa ao SQL Server Data Tools, se eu não me engano no nome, que permite tratar o nosso modelo de análise service. O que é que ele permite então? Permite-nos criar ou gerir as nossas medidas, as nossas métricas, permite-nos fazer o mesmo para as colunas calculadas, os display folders, perspectivas, translations, não sei se sabem o que é que são perspectivas, mas as perspectivas basicamente permitem-nos esconder determinadas colunas do nosso modelo, ou tabelas, ou medidas, e disponibilizar aos utilizadores, e então quando eles estão a ver, apenas vão ver aquelas que nós deixarmos. O exemplo prático é, se eu quisesse que um cliente de vendas só tivesse
acesso à tabela de vendas e à tabela de calendário, eu podia fazer uma perspectiva em que ele só tinha aquelas duas e, portanto, eu só podia, se estivesse num self-service ou mesmo num relatório, podia só ver essas duas tabelas e não via todo o resto do modelo. Este exemplo, se calhar, não faz grande sentido, mas é só uma ligeira introdução. Além disso, o Tabular Editor permite, então, as tais hidden gems, os scripts para automatizar, DPR rules e permite... Dê-me só um segundo, peço desculpa. Eu peço desculpa. E permite aqui a ligação por XLMA, desde que tenham ligação PPU ou Premium. Portanto, conseguem sempre fazer a ligação e alterar os vossos modelos ou consultar os vossos modelos que estejam online. Vamos então aqui para o Power BI. Tenho aqui um pequeno relatório. Este relatório não está feito com a boa prática de termos o modelo de um lado e o report do outro, ok? Está feito aqui tudo integrado. Eu peço muita desculpa, mas os meus filhos chegaram agora à casa e estão aqui a fazer um bocadinho de barulho, mas já fechei a porta. Tranquilo, Miguel. É aquela hora. Daqui a bocadinho são os meus, por isso fica à vontade. Sim. Mas já fechei a porta, já está tudo descansado. Os meus estão com telemóvel. Temos aqui então este modelo, ele tem várias tabelas, tem várias métricas aqui associadas, mas se nós virmos aqui nas External Tools, eu tenho várias, como vocês, tenho algumas, não tenho várias, já cheguei a ver menus que estavam completamente assoberbados com External Tools, mas se entrarmos aqui no Tabular Editor, podemos logo, o facto de ele estar integrado dentro do Power BI, liga-nos logo ao nosso modelo. Eu tenho aqui algumas experimental features ligadas, portanto ele dá esta mensagem de alerta, e se vocês verificarem aqui, o facto de eu ter-me ligado através do modelo faz logo a ligação ao localhost, ok? Isto é uma das vantagens de nós integrarmos as ferramentas diretamente no Power BI, porque abrindo conseguimos sempre ter a ligação direta ao modelo que está carregado. No entanto, se vocês vierem aqui ao file e fizerem abrir, podem abrir BIMs, ok? From file abrem os BIMs, mas se fizerem from DB, tem sempre o servidor, ou então a instância local, se tiverem mais do que eu atualmente tenho 2 reports abertos, portanto, várias alternativas para abrir os vossos modelos. Mas vamos então aqui só explorar o que é que nós temos aqui, as possibilidades, e conseguimos verificar o quê? Para já conseguimos ver todo o nosso modelo e conseguimos ver as medidas, as colunas, as hierarquias, conseguimos ver as relações, conseguimos criar relações ou editá-las e desativá-las, portanto, toda essa panóplia de tratamento que nós fazemos no desktop conseguimos fazer aqui. Em cima de todas as alterações que já fazemos no desktop, portanto, criação de métricas, relações, etc. Podemos, além disso, automatizar. E vamos começar aqui pela automatização, ok? De modo muito simples. Se vocês forem online, conseguem sempre encontrar vários scripts. Como eu disse, eu não sou programador de base, mas ao ter necessidade de desenvolver mais rápido, tive que explorar estas ferramentas e vim a descobrir que, apesar de não saber trabalhar com C#, acho que é assim que se diz, é possível, sem saber fazer quase nada em C#, ter os scripts que nós pretendemos. Neste caso, se nós quando entramos, ele entra aqui no Expression Editor, que no caso de vocês terem alguma métrica criada, apresenta-vos a vossa métrica e vocês podem editar o vosso DAX aqui, ok? Podem editar o DAX assim como podem editar todas as propriedades neste caso desta métrica, portanto, desde o formato string até ao facto dela estar escondida ou não. Mas nós estamos aqui interessados agora, neste momento, neste Advanced Script. E neste Advanced Scripting é onde nós podemos escrever o nosso código de scripts. E eu já tenho aqui alguns. E, por exemplo, tenho aqui uma soma das métricas, ok? O que é que, lendo muito rapidamente este código, porque depois, conforme vamos andando, somos obrigados a começar a ler o código e a perceber o que é que ele faz. Portanto, basicamente este código, e foi copiado da internet tal e qual como está, não fiz qualquer alteração.
que é que ele faz? Faz para cada coluna que for selecionada, vai criar uma nova métrica em que o seu nome vai ser a soma de e o nome dessa coluna e o cálculo do DAX vai ser a soma, ok? O sum daquela coluna. E depois vai pôr no display folder caso a gente o identifique. Além disso, podemos logo definir aqui a formatação da métrica e lá está, podemos pôr também por defeito logo uma description. Portanto, se nós agora viermos aqui ao nosso sales order, eu tenho aqui algumas colunas de valor, portanto, eu vou escolher aqui o total due, tax amount, aumento, total due, tax amount, subtotal. Ok, vamos escolher estas três. Com o control ele funciona normalmente, ok, com o shift também, portanto a seleção normal se eu agora correr aqui, peço desculpa porque eu tinha isto selecionado e ele vai correr só o que está selecionado, ok? Portanto, se eu correr agora aqui o meu script, podem ver que foi criado aqui do lado direito, temos aqui 3 novas métricas. Podemos ver que elas ainda estão com o ponto de interrogação porque ainda não foram validadas, só são validadas depois de eu as gravar. Se eu voltar ao meu modelo, procurar o sum of, ainda não me aparece nada, ok? Mas a partir do momento em que eu as gravo, elas passaram, estão validadas, ok? Se eu entrar nelas e for ao Expression Editor, vejo que é a soma das colunas que eu selecionei. E, além disso, um ponto que estava aqui no meu script era, o último era, ele escondia a coluna que estava selecionada. Portanto, se eu agora verificar e for ao meu modelo, eu passei a ter aqui as minhas 3 métricas, posso utilizá-las diretamente nos gráficos que eu quiser, ok? Não tem qualquer limitação. E se eu procurar, por exemplo, aquele subtotal, vão ver que show hidden, vão ver que a coluna do subtotal está escondida. Portanto, isto foi feito de forma automática. Eu vi outro dia, por acaso foi interessante, quando eu voltei do SQLBits, apareceu-me um daqueles vídeos do YouTube em que aparecia uma pessoa que em 10 minutos criava 1000 medidas, ok? Lá está, escolhia as colunas todas, fazia as somas, fazia as médias, fazia as averages, fazia os máximos, os mínimos. Portanto, o poder da automação é enorme. Lá está, nós estamos num cálculo simplificado em que só queremos uma soma, mas podemos fazer métricas mais complexas que sejam, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de chegarmos aqui e fazermos um year-to-date. O year-to-date aqui eu faço sobre as métricas, ok? Portanto, eu posso escolher estas 3 métricas e se correr este year-to-date, se eu agora gravar, ele vai aqui dar erro, deixem-me só ver. E este erro aqui, eu filo de forma propositada, eu não tenho uma tabela de data neste modelo, ok? Mas vocês verificarem outra coisa que é interessante face ao desktop, é o seguinte, quando vocês têm um erro numa medida do desktop, ele aparece identificado aqui com o viso, com o alerta, ok? Mas vocês não sabem, se tiver, lá está, dependendo do tamanho do modelo, podem ter 3, que é o caso que nós temos aqui, mas podem ter muitas mais. No Tabular Editor temos a vantagem que aqui no canto inferior esquerdo, um bocadinho para o lado, aparece o número de erros. Inclusivamente, depois vocês podem abrir e verificar qual é o erro específico. Neste caso, como eu disse, foi um erro propositado. A tabela data não existe neste modelo, ok? Portanto, eu estou a tentar fazer um year-to-date sobre uma tabela que não existe. Ele identifica-me logo qual é e eu, se fizer duplo clique, posso ir logo até para aquele erro e resolver o erro, caso seja necessário. Basta vir depois ao Expression Editor e resolver. Portanto, outra vantagem que é, em termos de erros, eu consigo, sem sair da mesma janela, identificar logo todos os que estão incorretos e resolver todas as questões. O que também surge muitas vezes como uma questão recorrente quando eu uso o Tabular Editor é qual é a dependência das métricas, ok? Se nós tivermos no Power BI Desktop, se eu tivesse nesta métrica e quisesse saber a base da métrica, ou seja, qual era a minha coluna base sobre a qual eu estava a fazer este year-to-date, eu tinha que vir primeiro este subtotal, depois tinha que ir procurar este sum do subtotal,
até que chegava a esta coluna e via, ok, isto é a soma do sales order subtotal. Estamos a ver um exemplo muito simples, claro, mas podemos ter exemplos bastante mais complexos nos nossos modelos, é o normal, é termos sempre referências. Se vocês vierem aqui e fizerem com o botão do lado direito, tem mostrar dependências. Neste caso, eu estou no meu nível máximo da minha dependência, ok? Portanto, não tenho métricas que dependam da qual esta métrica seja a base, mas eu posso também ver aqui as dependentes ou as anteriores. Portanto, neste caso, eu consigo ver que a minha total year to date vem da minha métrica total due, que depois vem da minha tabela sales order, nomeadamente da tabela da coluna total due, ok? Portanto, nós conseguimos sempre andar para trás e para a frente na nossa hierarquia e perceber as dependências. Além disso, se vocês depois fizerem aqui duplo clique em qualquer dos locais, estão a ver, eu vou diretamente para aquelas colunas ou métricas, ou o que tivermos a ver, o que é bastante útil, porque eu posso sempre ter a minha janela das dependências e fazer as edições que eu pretender e depois continuar a ver a dependência daquela inicial que eu estava a ver e posso voltar e fazer o resto dos meus cálculos. Portanto, também é algo muito útil aqui os erros e a questão das hierarquias. Por fim, para terminarmos aqui um bocadinho esta parte do Tabular Editor, e depois já vamos voltar ao Tabular Editor quando falarmos do ALM Toolkit, ok? Mas vamos daqui ver uma questão que é bastante relevante, que surge recorrentemente, que é como é que as melhores práticas que existem, ok? Existe uma aplicação que é o Best Practice Analyzer. O Best Practice Analyzer foi divulgado há algum tempo atrás, quando apareceu, e a própria Microsoft, no site do Power BI, do blog do Power BI, partilhou um fecheiro com algumas melhores práticas. Este Best Practice Analyzer é com base em BPA Rules. Estas BPA Rules podem ser carregadas, lá está, se forem online conseguem encontrar vários fecheiros disponíveis, mas vocês podem sempre editar as vossas próprias regras, ok? Como o nome diz, são melhores práticas, não são golden rules, ok? Portanto, vocês podem aplicá-las ou não nos vossos modelos. São as que são, regra geral, reconhecidas por toda a gente, mas não são obrigatórias. O vosso modelo não deixa de funcionar se tiverem erros, entre aspas, identificados por estas best practices. Aqui, como eu estava a dizer, se nós fizermos aqui o Manage Best Practice e fizermos o Add, procuramos o fecheiro, fizemos o download, é um JSON, e podemos carregá-lo diretamente. Eu já tenho aqui as regras carregadas, neste caso, ok? Para a minha máquina local, tenho várias. Vamos só, então, correr aqui algumas, e como vocês podem ver, temos de todo o tipo de regras. Temos aqui, por exemplo, uma que valida se temos um star schema, ok? Temos uma regra que valida se temos tabela de datas, neste caso não temos. Temos se as relações inativas, se existem relações inativas, portanto, temos uma série de informação que permite, vocês podem editar e podem otimizar. Além de termos estas best practices, que vos dizem logo por defeito qual é que será o vosso erro, ok? Isto é programável. Existem algumas onde vocês podem correr, inclusivamente, um fixe. Por exemplo, aqui, vamos aqui ver esta das colunas de datas, em que ele diz que as colunas de data, deixem-me só voltar aqui ao best practice, que as colunas de data devem ter um formato específico. Se nós formos ver estas colunas de data que eu tenho aqui, e neste caso vamos aqui à Sales Order Date, se nós formos verificar, a minha formatação está como long date, ok? Nada de especial, não fiz qualquer alteração ao formato de data, portanto temos uma long date. Como best practice, elas devem estar com a identificação do dia, mês, ano. Se eu escolher todas estas colunas de data e fizer aqui se eu correr aqui, deixa-me só correr, pronto. Ele já correu, tenho que fazer agora aqui um refresh. Ele desapareceu do meu modelo, do meu best practice, mas como vocês podem ver, as colunas de data automaticamente mudaram para
dia, mês, ano. Okay? Não tive que fazer mais nada. E se nós formos às outras colunas de data, temos o dia, mês, ano, temos aqui dia, mês, ano, portanto está tudo correto em termos práticos. Ok, pronto. Mais uma vez, temos dentro das best practices, depois podemos ver então as que foram ignoradas, nós podemos decidir que em alguns casos, por exemplo, que eu não quero que aquela determinada coluna ou aquela determinada métrica tenham que a regra seja aplicada. Portanto, e neste caso, por exemplo, temos aqui uma coluna de custo que eu apliquei, que tem um divide que foi feito com a fórmula matemática em vez de usar a função divide, ok? É uma boa prática usarmos a função divide para evitar erros, mas, como podem ver, desde dados de modelo até expressões matemáticas, nós podemos fazer uma série delas. Mais uma vez, a configuração do fecheiro é bastante complexa e bastante grande, mas fazendo pesquisa online vocês encontram. Acho que alguém até já partilhou aí no chat, portanto é relativamente simples. Vamos então, eu agora ainda vou mostrar mais uma funcionalidade aqui do Tabular Editor, mas vou mostrá-la juntamente com a ALM Toolkit. Outra ferramenta que eu comecei a usar também há algum tempo foi o ALM Toolkit. O que é que permite o ALM Toolkit? Permite-nos fazer comparações de base de dados, permite fazer merge de código, permite fazer o deployment rápido, nomeadamente nas capacidades do XMLA endpoint, permite fazer algum source control, reutilização de definições e self-service do Corporate PI. O ALM Toolkit eu comecei a usar há 6, 7 meses, nomeadamente pelo facto, como eu estava a dizer no início, a colaboração de fecheiros Power BI é muito reduzida, ou seja, eu não consigo ter 2 pessoas a trabalhar ao mesmo tempo. E a partir do momento em que eu tenho um modelo que serve de base a vários relatórios e que tenho 4 pessoas a desenvolver em cima dele, vai ser normal nós precisarmos de todos, mais cedo ou mais tarde, ou pelo menos 2 de nós, trabalharmos no mesmo modelo ao mesmo tempo. O ALM Toolkit permite-nos exatamente isto, ou seja, fazer o merge do código ou comparar relatórios, bases de dados, neste caso datasets, relatórios só se tiverem o dataset agregado e perceber onde é que nós podemos mudá-los. Eu tenho aqui, então vamos pegar no nosso modelo que estávamos a trabalhar, eu tenho aqui um outro modelo exatamente igual, só não tem a formatação, mas o modelo é igual, tem algumas alterações de não ter algumas métricas, de ter algumas colunas que não existem, ok? Se nós viermos então mais uma vez aqui ao ALM Toolkit, o ALM Toolkit pede sempre 2 coisas, ou seja, a minha fonte e o meu target. Aqui podemos mais uma vez ligar-nos diretamente ao dataset por XMLA, podemos ligar aos ficheiros que estão abertos no Power BI Desktop. Eu aqui quero ir do meu report para a minha base de dados do AdventureWorks, que está aqui. Desculpa, não era esta que eu me quero me ligar aqui a esta. Ou então podemos ligar a ficheiros BIM, ok? BIM podem ser guardados através do tabuleiro. Ao fazermos esta ligação, alerta para o facto que ele faz sempre, o source é sempre do lado esquerdo e o target está do lado direito. Estou a referir isto porque já me aconteceu às vezes escolher a ordem errada e depois não perceber porque é que estavam a desaparecer métricas ou a aparecer métricas que não deviam estar a aparecer. Pronto, às vezes é importante. De forma muito genérica, e vamos só ver algumas funcionalidades, não vamos entrar em grande pormenor, lá está. Todas estas ferramentas, a ideia não é saírem aqui peritos em Tabular Editor e ALM Toolkit, etc., porque eu também não sou, mas é mostrar a forma como podemos rapidamente desenvolver e partilhar informação entre os vários datasets que temos. Nas opções, temos aqui, lá está, todas aquelas opções que estão incluídas nos nossos modelos e que muitas vezes nós não conseguimos fazer ou comparar de forma rápida, através do ALM Toolkit eu consigo. Portanto, eu consigo aqui incluir as minhas perspectivas, consigo incluir culturas,
Os roles, a validação dos roles, que também, agora só indo aqui ao Tabular Editor, vocês podem ver que temos aqui disponível os roles, portanto, podem editar os axes dos roles diretamente também no Tabular Editor, sem precisarem de o fazer no desktop, ok? Esta Shared Expression, já agora que eu não referi há bocado, guarda tudo o que sejam parâmetros ou stagings, portanto, tabelas que vocês façam o disable do load, são todas guardadas aqui nas Shared Expressions do Tabular Editor. Podemos considerar partições, ou seja, no caso em que vocês tenham modelos com incremental, é possível considerar essas partições. A lineage tag, que é possível também comparar quando vocês estão aqui a fazer a utilização do ALM Toolkit. E depois, no caso de vocês terem, mais uma vez, incremental, podem forçar que quando fizerem o deploy, que ele faça o refresh das partições. Este refresh das partições é sempre aconselhado quando vocês alteram uma tabela de incremental e acrescentam ou reduzem colunas, ou então mudam a forma de cálculo de alguma dessas colunas da tabela que tem incremental, ok? Além disso, depois tem aqui o refresh policies e tem aqui, quando fazem o deploy do dataset, do database, neste caso, se vocês querem fazer o recalc, o default, o do not process ou o full. Portanto, para quem está habituado do Management Studio, portanto, as mesmas opções que lá tem. Portanto, vocês podem, mesmo utilizando o ALM Toolkit, correr essas alterações diretamente. Claro que se vocês fizerem um full e o modelo for muito grande, vão estar aqui algum tempo à espera, tal e qual como estariam no Management Studio. Portanto, tenham algum cuidado às vezes com estas opções. Mas de forma muito rápida, lá está, nós temos aqui os dados e se nós vemos que aqui nas opções temos várias oportunidades de ocultar dados. Portanto, podemos fazer o skip objects, hide skip objects with same definition ou show skip objects. O que é este skip? Já vamos ver quando eu fizer esta seleção aqui do hide skip objects. Neste momento, com este filtro, eu só estou a ir buscar as colunas métricas ou as definições que são diferentes, ok? E como vocês podem ver, eu tenho aqui, lembram-se que eu estou aqui no meu report, eu criei aqui 3 métricas novas, que era a soma do... Estão aqui em baixo. Portanto, deixem-me só ver aqui. Exato. Neste modelo não tenho aquelas somas que eu criei, porque elas já existiam, algumas delas, lá está, sum of subtotal year to date. Neste caso, o que ele me está aqui a dizer, e se vocês carregarem em cima de qualquer coluna, vocês veem logo a vermelho quais são as diferenças, portanto eu consigo verificar que no meu modelo, aquele que eu corri, o Tabular Editor, o script, year to date, que eu vos disse, não tinha nenhuma tabela chamada date, lembram-se? Existe uma métrica igual, mas que utiliza a tabela calendário. Okay? Portanto, existe aqui uma diferença entre as duas métricas. Portanto, eu posso optar o que é que eu quero fazer com esta métrica que está diferente. No caso delas não existirem, e neste caso eu tenho estas métricas todas no meu modelo, e se viermos aqui ao nosso modelo a procurar a margem, conseguem ver que eu tenho a minha margem, tenho 4 margens diferentes. Se eu for ao meu modelo que está 5, não tem qualquer margem. Portanto, o ALM Toolkit faz-me aquela comparação e diz-me logo que existem 6 métricas neste caso, 7 métricas neste caso, que estão na minha source e que não existem no meu target. E se eu as quero copiar ou não. E, por exemplo, neste caso aqui, eu corri uma série de alterações. Por exemplo, nesta tabela específica, na Salesperson, eu escondi algumas colunas, mudei o nome de algumas colunas, pronto. Tenho várias alterações de um modelo versus o outro. Como os dados existem todos, como a informação existe, ele está a comparar, permite-me ver de forma rápida o que é que eu quero fazer. E então, quais são as opções que nós temos? Quando nós pegamos então numa métrica destas, ou numa coluna, todas estas linhas podem ser editadas com update ou skip. Portanto, se eu fizer o update, o meu target é atualizado. Se eu fizer o skip,
esta métrica não será atualizada, ok? Tenham atenção que se tiverem a fazer o upload para o serviço, tudo o que seja alterações de tabelas vai passar. Se tiverem a fazer entre PBICs, não vai passar, ok? O que significa que se vocês estiverem a criar colunas novas entre dois PBICs, não vão conseguir fazer a transformação. Ele, inclusivamente, quando vocês fazem aqui a validação, tem que sempre correr esta validação. Ele faz a validação de tudo o que nós escolhemos. Aqui demonstra logo que existem aqui medidas calculadas que têm dependências e que poderão estar com alguns erros. Vai dizer que vai apagar algumas métricas e vai criar outras, okay? Porque, lá está, estas métricas que estão missing no target vão ser criadas, porque eu estou a dizer aqui para elas criar, e as que não existem, uma vez que eu estou a atualizar o meu modelo, ele vai dizer, ok, então, queres que apague esta métrica ou não? Eu posso dizer aqui, por exemplo, quero que faça skip desta, certo? Portanto, eu posso sempre fazer estas alterações. Nomeadamente, quando, lá está, quando estamos a colaborar com outros, convém percebermos o que é que convém, se calhar, fazermos skip de tudo, exceto das nossas alterações. É a regra geral como nós costumamos trabalhar, porque eu posso estar a apagar alguma informação que alguém já tinha adicionado e neste ponto estamos a fazer a confluência de todas as várias versões que cada pessoa terá localmente, ok? Sempre que eu faço uma alteração, não sei se repararam, o meu validate tem que ser carregado, porque ao terminar aqui, ele deixa-me fazer o update. Se eu for correr e alterar uma destas opções, ele tem que voltar a correr as validações. Se eu fizer aqui o update, ele pergunta-me se eu quero atualizar o target. E como eu estava a dizer, lá está, ele foi relativamente rápido, os fecheiros não são grandes. Ele pergunta logo se eu quero fazer a comparação. E se verificarmos novamente o skip, como podem ver, tudo o que foram tabelas não foram atualizadas. Como eu disse, tabelas nem relações, como eu disse, e ele avisa logo no início, tudo o que é tabelas entre PBICs, ele não faz, não suporta, não é suportado. Neste caso, lá está, esta métrica em específico eu disse para ele fazer skip, e esta outra também disse para fazer skip. Portanto, mantemos no meu modelo original, não, desculpa, naquele modelo que está limpo, desapareceram-me, ou seja, se eu aqui vier, aparecem todas as que são margem, que antigamente não estavam cá, estão a dar erro, porque eu uso aqui uma coluna de custo que também não existe. Já vamos ver como é que podemos utilizar. E se eu for ver as year to date, passaram também a estar aqui disponíveis e estão com erro, mais uma vez, porquê? Porque eles passaram com o tal erro da data. Vamos então aqui ver como é que eu posso fazer uso do Tabular Editor para fazer aqui mais algumas questões que fizemos com o ALM Toolkit. Portanto, neste caso, vocês verificarem, como eu estava a dizer, temos aqui, deixem-me só abrir o ALM Toolkit do Tabular Editor através do meu Adventure Works, só deste, ok? Se nós nos ligarmos aqui, eu agora passo a ter dois Tabular Editors, um ligado ao meu Adventure Works e o outro ligado ao Adventure Works Report. Se verificarmos aqui os erros que eu tenho no meu Adventure Works, estão relacionados alguns com o facto de não termos uma coluna de custo. Que é esta aqui, portanto, o meu total cost vai bater nas minhas colunas de margem. Portanto, o que é que podemos fazer? Se nós viermos aqui à procura, total cost, eu tenho aqui a minha coluna do total cost, a minha coluna não, a minha métrica, mas eu não tenho a coluna, ok? Portanto, vamos então aqui fazer o seguinte, vamos aqui ao cost. Como podem ver, a coluna do cost é uma coluna calculada, ok? O que eu posso fazer é Ctrl+C, vou aqui ao meu Sales Order Detail, Ctrl+V. Como eu tenho isto filtrado, ele não me está a aparecer aqui a coluna, mas podem ver que ela já está aqui. Se eu agora fizer gravar, estão a ver? Todas as minhas métricas que estavam com erro deixaram de ter erro. Se eu voltar então ao meu Adventure Work, tenho que fazer aqui um refresh, porque eu estou a alterar o modelo, a acrescentar dados ao meu modelo.
Se eu agora for aqui à procura do cost, a minha coluna do cost, que foi criada automaticamente sem eu ter que replicar todo o código que tinha e todas as minhas métricas ficaram a funcionar. Lá está. Como eu estava a dizer, isto é a funcionalidade, é exatamente o que a Island Toolkit faz, mas permite-nos fazer a cópia dos dados de tabelas. Atenção que esta cópia das colunas é uma das opções experimentais que eu ativei no Tabular Editor. Okay? Se vocês não ativarem algumas opções que não são suportadas pela Microsoft, ok? Depois convém sempre fazer gravar as cópias de segurança, etc., antes de correr isto. Mas é possível fazer um copy-paste de uma tabela, de uma coluna calculada, de métricas, etc. Portanto, de forma fácil, Ctrl-C, Ctrl-V, atualizei o meu modelo, não tive problemas nenhuns e consigo continuar a trabalhar. Portanto, já vimos então aqui como é que posso editar o meu modelo, e vimos de forma muito rápida, não entramos em detalhe, como é que eu posso automatizar alguns passos nos nossos modelos para criar métricas, para alterar, para formatar, através do Best Practice Analyzer, por exemplo. E também já vimos como é que eu posso comparar modelos. Okay? Próximo passo, debugging, DAX. Não sei quem é que costuma ter muitas dificuldades com DAX, principalmente a fazer debugging é sempre complicado. Então, uma das ferramentas que eu uso e que já uso desde o início, e essa foi sempre a que eu mais usei mesmo sendo um developer a 50% ou a 30%, é o DAX Studio. Portanto, o DAX Studio permite-nos correr queries de DAX para o Power BI Designer, para o Power Pivot, para Excel e Analysis Service. Portanto, podemos ligar a todos os tipos de dados que existem. Permite-nos fazer query editing e execução de fórmulas, de medidas, verificar formatos, integridade e depois tem capacidades de exportação, ver como RLS, ok? Podemos aplicar o RLS nas nossas queries de modo a conseguirmos perceber se a query que estamos a correr funciona com o nosso RLS. Benchmarking, Analyzing Excel e, mais uma vez, também liga por XMLA aos workspaces. Neste caso, eu fiz aqui, associado ao nosso relatório, eu já fiz aqui uma pequena query de DAX. Portanto, vamos aqui abrir o nosso DAX Studio. Esta query de DAX que eu vou utilizar foi uma cópia de um exemplo que o Marco Russo fez, mas que para o nosso exemplo é mais que suficiente. E, basicamente, o que nós vamos aqui comparar é a rapidez com que uma métrica corre no nosso modelo. Portanto, não sei se costumam ter problemas a carregar os vossos visuais, podem correr sempre, podem sempre vir aqui ao Performance Analyzer, gravar aqui as vossas queries e esperar pelo refresh e depois fazer um copy-paste desta query e colá-la aqui no DAX Studio. Se vocês colarem isto, neste caso é uma query muito simples, ele devolve-vos o resultado e podem fazer debugging através disto, ok? Portanto, basicamente ele permite-vos olhar não só para a execução da query, mas também o que é que está por trás da query, como é que são, em termos de motor, o que é que está a funcionar. Como eu disse, eu tenho aqui já uma query, mais uma vez, carregada. Temos esta primeira query, que eu quero me ligar aqui ao meu Adventure Works Report. Esta primeira medida, eu tenho uma medida que é lenta e outra que é rápida, portanto, tem vários cálculos aqui, ou seja, basicamente estamos aqui a fazer um summarize e utilizar um distinct count. Mas a opção que eu quero ver aqui é ativar esta server time. Portanto, este server timings, a partir do momento em que está ativo, ele começa-me a fazer o trace da minha query e vai-me devolver quanto tempo demora a fazer cada cálculo dentro desta métrica. Portanto, se nós fizermos aqui o correr, como podem ver, ele demora algum tempo, esta query demora algum tempo. Eu tenho aqui o meu resultado, ok? É algo muito simples, não é uma tabela muito complexa.
e tenho aqui o resultado desta métrica. Portanto, neste caso ela demorou 5.000 milissegundos, portanto cerca de 5 segundos. Podem dizer, isso não é muito lento, ok, o modelo também é pequeno, mas podemos ter casos em que as métricas podem demorar 1 minuto, 2 minutos e com o DAX Studio conseguimos perceber onde é que temos o problema, ou pelo menos ir vendo por partes onde é que poderemos vir a ter o problema. E como vocês podem ver, aqui temos o número de queries que são executadas, quantas é que são, que tipo de motor é que é utilizado, se é o Formula Engine ou se é o Storage Engine, e inclusivamente por cada linha que é corrida da nossa query, ele dá-nos a duração, qual é que é o CPU e qual foi a query que foi utilizada, e inclusivamente depois diz-nos, dá-nos aqui um pequeno waterfall que nos permite perceber a nossa alteração. Vamos então agora, como eu disse, eu tinha aqui já, esta query já está preparada, portanto eu vou agora comentar esta query, esta parte, e vou buscar a parte do fast query. Okay? Já vamos aqui, para vocês perceberem que as queries são iguais, eu já vos vou fazer aqui uma alteração para verem que o resultado é exatamente o mesmo. Eu vou só agora para já correr esta fast measure para vermos o resultado. Como podem ver, face ao outro, esta durou 45 milissegundos. Portanto, assim, a diferença é abismal entre estas duas, mas os 5.000 milissegundos não é algo muito, muito grande, ok? Mas como podem ver, eu consigo otimizar o processo usando e analisando os vários passos da minha query. Neste caso, eu tenho duas métricas que, como eu estava a dizer, vamos verificar que elas são exatamente iguais, fazendo aqui uma pequena alteração. Portanto, eu vou pôr as duas métricas a correr e vou fazer aqui a diferença entre as duas métricas para vocês verificarem que o resultado que eu vou ter nesta coluna adicional vai ser 0. Portanto, se for 0, significa que o cálculo é exatamente o mesmo que está a ser feito. Não vou entrar aqui nos pormenores de qual é a diferença entre uma métrica e outra, ok? Aqui o objetivo é vermos o server. Como podem ver, quando eu apliquei as duas métricas no mesmo sítio, eu voltei a ter os 5.000 milissegundos. Porquê? Porque ele está a gerar, que era a métrica rápida, que era lenta. Mas como podem ver, o resultado da diferença entre as duas métricas é 0. Portanto, significa que os dois resultados são exatamente o mesmo, só que uma é muito mais rápida do que a outra, ok? Lá está. Quando estamos a trabalhar sobre datasets muito grandes, em que precisamos de perceber se as nossas queries onde é que estão a ser impactadas, usando o Performance Analyzer em conjugação com o DAX Studio e depois fazendo todas as ligações que temos aqui, podemos ligar ao Excel, inclusivamente os nossos resultados, se vocês quiserem, podem sair em vários formatos, portanto, em formato de log, em formato de fecheiro, de clipboard, fecheiro ligado, ou seja, ele faz uma ligação ao dataset e quando vocês fizerem uma alteração fazem refresh e o resultado é atualizado, ou então o resultado estático. Tem aqui uma coisa que eu acho excelente, quer no DAX Studio, quer no Tabular Editor, o formato query. Eu vou ser muito honesto, sou um bocadinho calão a formatar DAX, ok? Uso muito estes botões. No Tabular Editor existe um script que permite formatar as métricas todas de uma vez, ok? Portanto, esta foi a terceira ferramenta que eu costumo usar. Lá está. A ideia aqui não era apresentar em pormenor quais são as capacidades de cada uma, ok? Era mostrar como é que alguém que não tinha qualquer background de programação e que nem sequer, não sei a maior parte das línguas, o R, o C, o Java, todas essas linguagens de programação que existem, não as domino. Sei fazer, sei DAX e sei M, mas tudo o resto não domino. Mas podemos realmente levar o nosso nível de serviço, seja serviço interno, caso só estejamos a desenvolver Power BI como eu fazia anteriormente para a minha própria equipa, ou estejamos a trabalhar com clientes externos, podemos levar ao próximo nível as nossas capacidades.
Além destas, eu também falo de algumas outras que chamam a atenção. Temos aqui o WhatsApp Report Connections. Esta ferramenta é muito interessante porque vos permite ter um relatório que esteja ligado a um dataset online. Vocês desligam desse dataset online e ligam-vos ao vosso modelo local. E depois podem voltar a ligar. O exemplo prático é, se vocês quiserem testar uma métrica nova que estão a fazer, em vez de terem que fazer a publicação do dataset online e depois irem ao vosso report fazer refresh, com este WhatsApp Report Connections, vocês podem desligar, ligar ao vosso modelo local, fazer as alterações todas da métrica, fazer otimizações caso precisem no DAX Studio, etc. Experimentam logo no modelo que está ligado e depois voltam a fazer o contrário. Portanto, desligam do modelo local e voltam a ligar ao modelo online e publicam então a vossa medida final para o vosso report e escusam de estar sempre a publicar a cada alteraçãozinha que fazem do vosso DAX, seja o que for, uma vez que não o podem ver no vosso dataset, podem não ver logo no vosso report. O Bravo, para quem não faça desenvolvimentos ou quem não tenha reportes muito grandes, é uma excelente ferramenta porque permite logo, é do SQLBI, permite logo fazer, por exemplo, criar uma tabela de calendário automática, sem termos que estar a pensar qual é que é o formato. Permite-vos fazer logo as formatações do DAX, também automáticas. Permite verificar algumas BPA rules, não muitas, mas algumas que já lá estão definidas por defeito, ok? Os formatos, etc. Portanto, saber se uma tabela de calendário está bem definida, marcá-la como tabela de calendário. Pronto, tudo isso existe no Bravo, é uma ferramenta que tem cerca de um ano. O Power BI Helper e o Field Finder são duas ferramentas. Uma delas, o Field Finder, é bastante interessante porque não é uma ferramenta externa, é um template de Power BI. Portanto, se vocês tiverem algum cliente que vos diz que eu não ou algum cliente ou alguém da informática que só ponha a instalação de ferramentas além do Power BI, pode utilizar o Field Finder, porque é um report Power BI, portanto não vão contra as regras da organização, e permite-vos ligar os vossos relatórios e pesquisar por qualquer campo do relatório e do dataset e saber em que página é usada, em que visual é usado. Inclusivamente, o Field Finder permite-vos saber se é usado em drill-throughs, ou seja, como filtro de drill-through. No Power BI Helper, além dessas capacidades de vermos se os campos estão a ser usados ou não, ainda acresce funcionalidades de criar documentação automática, portanto, muito básica, mas com base nos metadados do modelo, criar documentação, remover colunas não utilizadas, esse género de informação. Estas são aquelas que eu realço, mas existem muitas mais, ok? Como eu estava a dizer, no início existe uma que é o Measure Killer, que eu tenho que experimentar, que permite limpar modelos de forma integral. Também acho que pode ser muito interessante, mas existem algumas para criar massivamente também métricas, por exemplo, métricas year-to-date ou outro tipo de cálculos, sem terem que escrever qualquer DAX, basta arrastar os campos da vossa base de dados, carregam num botão e ele cria. Portanto, são muito similares às Quick Measures, só que vos permitem fazer sobre várias colunas ao mesmo tempo. Ok? Aqui os meus contactos, caso necessitem, e estou disponível para alguma questão, alguma pergunta que tenham, se puder ajudar. Espetacular, Miguel. Muito obrigado pela tua sessão e por este overview das várias ferramentas externas. E queria também fazer-te um agradecimento, Miguel, por contares também um pouco da tua história. Eu acho sinceramente que pode servir como uma inspiração para muitas pessoas em que é normal, conheço imensas pessoas que já começaram a utilizar o Power BI, vão crescendo, têm mais curiosidade com a ferramenta, mas chega a um determinado ponto, não é, Miguel, em que é preciso passar de uma solução mais um PBX e 2 ou 3 PBX para passarmos para uma coisa mais industrial e depois tem essa necessidade, não é, de trabalhar com uma equipa, trabalhar a desenvolver Power BI dentro de uma equipa com todas estas ferramentas e de facto esta tua sessão é excelente, dar aqui um overview de tudo isso, o que é possível fazer, Miguel. Sim, obrigado. Lá está, no meu caso surgiu a oportunidade e
tenho que agradecer aqui publicamente também ao Rui Romano, que faz parte aqui do Power BI Portugal, pela oportunidade que me deu. Mas estas ferramentas, lá está, podem ser usadas para quem desenvolve, como eu desenvolvo, como trabalho, a 100%, mas também mesmo para quem desenvolve pequenos relatórios, lá está, os best practice analyzers, a questão de comparar modelos, às vezes termos. Já acontecia muito no início, né? Eu quando queria fazer novas versões fazia copy-paste para o lado, né? E depois tinha a versão 1, a versão 2, a versão 3 e depois já não sabia, mas qual é a diferença entre a versão 1 e a versão 3? Com estas Miguel, pequenas... Quem nunca? Exato. Lá está, aquela questão de eu quero trabalhar no mesmo fecheiro que o meu colega, mesmo em pequenos desenvolvimentos surge muito, não é? Principalmente para quem vai fazer em cima de Excel, desenvolvimentos em cima de Excel, é logo a primeira questão que faz. Mas eu antes podia fazer ao mesmo tempo que o meu colega do lado, podia estar na mesma página e até havia lá o íconezinho dele. Pronto. São coisas que podem vir a ajudar e lá está. Mesmo que não venham a ser 100%, a trabalhar no Power BI a 100%, acho que podem otimizar e reduzir o tempo de entrega dos relatórios, ou pelo menos otimizar esse processo, nomeadamente as questões do DAX, que vão sempre dores de cabeça, não é? O DAX Studio também ajuda, porque o IntelliSense do DAX Studio também é muito bom. Uma coisa que eu não referi, no Tabular Editor não há IntelliSense, ok? Portanto, tem que se fazer mais o DAX por saber o que é que estamos a escrever, ok? Mas, então, se for na versão paga do Tabular Editor, e no Tabular isso. Editor 3 Sim. já tem o IntelliSense, não é? Exato. É isso. Exatamente. Miguel, só para fazer aqui uma pequena ponte, obrigado a todos pela vossa presença aqui no Meetup. Eu já coloquei aqui no chat o Meetup, o próximo Meetup que vamos ter, que é já de hoje a 8, e este não será às 17h30 como tem sido os últimos, será às 17 horas, e terá a presença do Francisco Candeias da Expand IT, e vai ser apresentado diversas coisas, portanto um exemplo na indústria bancária, e, por exemplo, como gerir working days dentro de um modelo de Power BI, Role Level Security com hierarquias. Já sei que isto é um tema que tem sido pedido várias vezes, portanto, se vocês tiverem curiosidade sobre isso, venham à próxima sessão, que será de hoje a 8, tem aqui o link para o registro. Dito isto, Ricardo, passava-te aqui a bola para ver se temos aqui, penso que temos aqui já uma ou duas questões no chat e outras também, depois do feedback aqui do Miguel, que possas colocar. Já agora está aqui uma que eu vi saltar e que estava agora a ver, se era possível exportar as dependências do Tabular Editor. Exatamente. Não é, mas é possível guardar o BIM e eu estou aqui à procura de um link e é possível ligar-nos deixa-me cá ver se eu encontro o link. É possível nós irmos buscar as dependências através do serviço e do SSAS. Eu vou aqui procurar o link que eu usei, porque outro dia surgiu mesmo essa questão, que era, eu tinha o tal modelo que nós usamos, que é muito grande, precisávamos de fazer uma alteração base de uma métrica, mas precisávamos saber em quantas é que elas refletiam. Estamos a falar que foi uma alteração que implicou cerca de 100 métricas. Okay? Portanto, quando nós mexemos numa, mudámos 100 para a frente. E precisávamos de perceber, e eu vou procurar isso e vou deixar aqui o link de um postzinho que eu segui e que nos permitiu ter essas dependências todas num fecheiro neste caso fiz um Power BI para ser mais simples, mas ok. Miguel, esta foi que me ver aqui. Certo, não foi essa. E há aqui uma nota que é a dificuldade em fazer download do Power BI Helper. Eu já fiz download há algum tempo, mas acho que tenho a ideia que realmente ele nem sempre é enviado. Aqui o que o Diogo Parreirão comenta é que é feito através de um envio, é feito um envio para o nosso e-mail, é verdade. Exato. E que ultimamente não tem sido feito, não tem enviado o e-mail com a ferramenta, mas eu não me consigo recordar, eu fiz download há 2 ou 3 meses, mas eu acho que na altura nem era preciso receber os livros, nem receber qualquer espécie de informação de Radacad. Acho que se consegue fazer download no momento. Eu acho que sim, e se não me engano, estou aqui a confirmar, eu não sei se ele não está disponível no Business Ops do Power BI Tips, mas eu estou aqui a verificar. Okay. Pode não estar, porque o Business Ops tem muitas ferramentas externas, ok?
algumas que estão disponíveis, e lá está. E dentro do Business Ops tem o download do Razorrad. Eu posso partilhar aqui rapidamente. Ok. Olha, se me dás licença, enquanto partilhas... Pronto, como podem ver aqui, temos o Razorrad Power BI Helper. É só carregar aqui e fazer Add External Tool. Pronto, como podem ver, este tem imensas e é só ir ao Power BI Tips e conseguem fazer o download desta ferramenta. Esta ferramenta eu não conhecia, mas algo me diz que engloba muita coisa mesmo. Esta foi a primeira que apareceu que permitia fazer a instalação massiva de ferramentas externas. Tá bem. Eu na altura vi isso, mas nunca cheguei a testar. E daí não conhecer. Conheço é que o Enterprise DNA também tem uma data de tools para fornecer. Estou aí a pedir no chat o link, já agora, se for possível. Exato. Há de ser o link do powerbi.tips. Eu acho que aquilo é mesmo HTTP powerbi.tips, mas tenho que testar aqui. Põe já Power BI Tips. Power BI Tips. É powerbi.tips só. E depois tem aqui, há de ter aqui Tools. Exato, se forem a Tools, tem lá o Business Ops, é logo a primeira. É logo a primeira opção. Olha, Miguel, se me permites, para começar, elogiar a tua sessão, como não poderia deixar de ser, foi impecável. Ia-te só fazer, eu depois tenho uma ou duas questões a colocar-te, só fazer uns comentários muito rápidos. Portanto, o Tabular Editor tem uma versão 2. qualquer coisa, que é gratuita, e uma 3 que é paga, que deve ser à volta de 20 euros mês. Eu, se não me engano, a versão paga, já falamos aqui nos fóruns, também se pode correr queries. Portanto, não é um DAX Studio para validar a performance das métricas, mas consegue-se executar. E eu tenho uma dúvida que às tantas me podes esclarecer, que acho que é interessante, que é, tu estavas aqui a trabalhar com a versão 2. qualquer coisa do Tabular Editor e conseguiste-te ligar ao XML e à endpoints? Consigo. Okay. Posso demonstrar, se quiserem, posso demonstrar. Não. Se tu dizes, não há dúvidas. É que eu estava na ideia que isto era uma das funções. É simples e posso demonstrar, não tem qualquer problema. Ok. Se vocês vierem aqui nas opções, têm o File Open From File, e lá está. E o From File abre os fecheiros BIM, que se vocês guardarem o fecheiro de Tabular Editor é um BIM, ok? Tem depois From DB. Quando fazem From DB, aqui vou só fazer, ok? Tem duas opções. Do servidor, e aqui lá está, estão a ver, eu estou aqui ligado ao meu workspace e tenho o Local Instance. O Local Instance faz aquela ligação como eu fiz diretamente do Power BI Desktop, ok? Mas se eu fizer esta do server... Já consegues. Se eu agora me ligar, ele vai-me pedir, claro, a autenticação, normal. Espero que ele não me peça a mudança da password. Mas ele... Nem te preocupes. Um clássico. Ele a seguir vai se ligar ao modelo e o que faz é, pergunta-me qual é que é o dataset que eu me quero ligar, eu escolho o dataset, né, porque podemos ter mais do que... Porque, atenção, já agora só aqui uma questão. O código que eu estou a pôr aqui é este código que aqui está, é o que vem do... Deixa-me só abrir aqui o... é o código que está no workspace do PPU. Também, mais uma vez, não vou abrir porque senão vai-me pedir essa password e vou estar aqui meia hora só para escolher uma password, que engano-me sempre quando escolho a primeira vez. Portanto, mas é só aquele link que existe no workspace que tem que ser copiado para aqui e é direto, depois escolhe o dataset e faz exatamente tudo o que faz aqui. Por exemplo, já me aconteceu uma vez, nós queremos fazer um deploy para produção de um fix, de uma métrica. Não se deve fazer, lá está, devemos sempre cumprir os deploys, passar pelos pipelines todos, etc, mas naquele caso tinha mesmo que o deploy ser feito e nós fizemos o quick fix, ligámos ao modelo, fizemos uma pequena alteração que era só um parêntese que lá estava a mais e depois ficou logo a funcionar, o cliente ficou muito satisfeito e sem termos que entrar fazer todo o processo de deploy, que ainda ia demorar algumas horas até... Certo. E isso também é inevitável. Eu não conheço ninguém que nunca tenha tido de fazer uma mudança diretamente em produção, portanto, Tabular Editor deve-me ajudar aí. De resto, só fazer 2 ou 3 comentários, pequenas coisas que fui vendo, são coisas mínimas. Olha, Tabular Editor, portanto, como o Miguel disse, quando se começa a desenvolver modelos um bocado maiores, permite realmente fazer uma data de coisas muito rapidamente, como
selecionar métricas separadas, formatar de uma só vez, como o Miguel fez, e sem demorar tempo nenhum, que é uma coisa que traz bastante sofrimento. Eu, se não me engano, também vi há uns tempos no LinkedIn um código C# que permitia fazer, digamos, o camel case do nome das métricas, porque as pessoas podem ter diferentes pessoas a trabalhar no modelo e quando dão por elas, aquilo não está, digamos, esteticamente mais bonito e permite fazer umas alterações. Gostaria também de comentar que há empresas em Portugal que já só desenvolvem modelos praticamente sobre o Tabular Editor, portanto dá uma ideia da importância da ferramenta. Já colocamos nos comentários o link para download das best practices mais recentes. Como o Miguel disse, não são obrigatórias, mas ter o fecheiro mais recente é capaz de trazer algumas coisas melhores para melhorar quer performance, quer o aspecto modelo. Miguel, depois faz-me um favor, diz ao Jorge, eu não vou dizer aqui por uma questão de privacidade, que há uma ferramenta da Enterprise DNA que já faz uma coisa que sempre falamos, que é quem desenvolve a série nos modelos diz sempre não devia haver métricas implícitas. Ou seja, imaginem, vocês têm uma factual, têm o custo de um produto e o modelo assume que ela é uma métrica implícita, ou seja, que se pode somar. A Enterprise DNA, que é uma empresa com a qual eu não estou muito satisfeito, tem uma tool que permite percorrer o modelo todo e terminar com as implícitas. O Tabular Editor também tem um script para isso. Portanto... Mas é, digamos, um script externo que se traz. Mas é bom saber isso. É do pressuposto se a métrica implícita vai, porque metodologia é que vai agregar. Isso é que pode ser o truque, porque algumas coisas pode ser uma soma, mas outras pode ser um count e isso pode ser a parte que não está tão implícita de como transformar a agregação automaticamente. Mas há malta que antes disso diz, não se trabalha com as métricas básicas, ficam assim. E eu tive algumas conversas neste sentido, e portanto a ferramenta chega lá e diz, do not summarize e acabou. De resto, consegues só rapidamente dizer qual destas métricas são pagas ou gratuitas? Todas estas que eu apresentei são gratuitas. Depois, todas estas? Todas. Depois, lá está, existem versões pagas de algumas, como o Tabular Editor tem uma versão paga, mas todas elas têm, e a versão gratuita que eu tive aqui a mostrar, todas elas têm a ligação XMLA. Ou seja, também é uma vantagem. Lá está. Se nós olharmos para o Tabular Editor, logo em termos de aspecto, a versão paga, o 3.0, qualquer coisa, tem um aspecto mais trabalhado e permite fazer muito mais coisas. Mas a ideia, a base sobre as external tools, e foi isso que eu referi no início, são feitas pela comunidade. Portanto, a ideia é serem gratuitas. A ideia não quer dizer que não haja versões pagas, mas a ideia é mesmo essa, é a comunidade a trabalhar para a comunidade. Apesar de depois, lá está, a Microsoft suportar algumas das funcionalidades, e o exemplo, acho que o maior exemplo de uma funcionalidade que apareceu e que toda a gente agradeceu e que vem no Tabular Editor foi os Calculation Items, né? Os Calculation Groups, que vieram revolucionar por inteiro a forma como andava-se a criar os MGIs, né? Que tínhamos que criar tabelas e depois suítes enormes e não sei o quê, que veio e a própria Microsoft dizia, usem o Tabular Editor, usem o... Portanto, lá está. Eles suportam em alguns pontos. Por exemplo, aquela questão que eu mostrei da coluna, copiar uma coluna de um lado para o outro. A Microsoft é a primeira que diz, tenham cuidado com isto, e as próprias aplicações avisam, o Tabular Editor, o Allen Toolkit, dizem, atenção que tudo o que seja com colunas são suporte. Ou seja, não há nada como fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, que demora meio segundo antes de começar a trabalhar sobre o documento. Exatamente. De resto, só outra observação. Alguma destas ferramentas permite ter mais que um utilizador ao mesmo tempo? Eu há bocado distraí-me e não sei se apanhei o momento certo. Ou se tu só querias dizer que aquele ALM Toolkit que permite fazer a comparação do código? O ALM Toolkit faz a comparação do código. Portanto, estas ferramentas trabalham todas, pelo menos que eu saiba, de forma isolada. Cada pessoa tem na sua máquina e trabalha sobre ela. O que elas permitem é eu depois pegar no fecheiro base e copiar ou comparar e depois fazer o merge do código. Portanto,
Mas lá Ok. está, esse merge desse código vai demorar 10 segundos. Eu em 10 segundos consigo combinar com o meu colega, olha, agora fechei o fecheiro Exatamente. para eu fazer E, o merge. Miguel, e vai depender sempre, por exemplo, se eu estiver a trabalhar num fecheiro de PBX, mas estou ligado ao meu localhost, versus está ligado à versão do dataset que está publicado online, obviamente, quando eu estiver a fazer alterações, não é? Aquelas que estão pendentes com o pontinho de interrogação, se eu estiver a trabalhar no localhost, eu só estar a ver as minhas e não sei se alguém está a trabalhar, do que estar a trabalhar diretamente no que está publicado no workspace de development e que não vou, portanto, ver as outras alterações que o colega está a fazer. Okay. Exatamente. Olha, só para concluir. E vem agora, desculpa lá. Diz Miguel, não, tu é que és convidado, homem. No SQL Beats vieram anunciar que vão ter, e o Tabular Editor aí vai também acompanhar, a questão do versionamento através dos BIMs, não é? Vão alterar, isso foi anunciado e já está até disponível o vídeo online para verem a sessão que eles fizeram, portanto, e quando isso acontecer vai também melhorar muito a forma como podemos utilizar estas ferramentas e toda essa integração entre a minha versão e a versão dos meus colegas e perceber o que é que foi integrado ou não. Miguel, e no nosso grupo, portanto, obviamente teremos informação em primeira instância, porque temos alguém aí bastante próximo do grupo que está a trabalhar diretamente no produto nisso, portanto, contamos ter a informação em primeira instância assim que isso esteja em produção. Não podemos dizer o nome, mas as iniciais são RR, mas pronto. Para concluir, só apenas dizer, o Miguel também não podia trazer todas as ferramentas, que isso era uma coisa impossível e pouco produtiva, mas tu passaste por uma, Miguel, que é a Bravo, não é? Do SQLBI. Possivelmente em diversas empresas pode não ser muito útil, porque, por exemplo, a dimensão data há de vir de um dataset, mas a Bravo permite, com alguma limpeza, criar uma dimensão data, quer com a data do ano civil, quer do ano fiscal, permite verificar quais são as métricas e as colunas que ocupam mais espaço, e, portanto, se me permitem, as três que o Miguel trouxe e mais aquelas que o Miguel mencionou, incluindo acho que aquilo é Bravo BI. Bravo, sim. Mantenha-nas debaixo do olho, porque certamente vão ajudar a resolver muitas dores de cabeça. E mais uma vez, Miguel. O Miguel mentiu. O Miguel sabe Power Query e DAX, que é uma coisa brutal, ok? Portanto, a base dele pode não ser programação, mas ele sabe imenso. Miguel, depois destes dias eu tinha que dizer isto, Miguel. Não, eu disse, eu não sei Java, não sei C, não sei. Agora M, ainda vou dominando e DAX também. Agora, programação, lá está, eu faço deploys por DevOps. Metade dos fecheiros eu faço porque alguém me disse: olha, se copiares para aqui, eu faço porque não mexo mais, não é? Porque sei que lá está. Depois começamos a tentar começar a ler o código, mas a minha base não é de programação. Não é? E a minha ideia é mesmo essa. E nós temos cada vez mais, por exemplo, na DevScope, temos colegas que vêm de diversas áreas e a maior parte deles não é de informática, com certeza, nem de nada relacionado. E todos nós utilizamos estas ferramentas e rapidamente conseguimos começar a desenvolver e a melhorar a nossa rapidez de resposta e os resultados que obtemos, não é? Porque lá está. Miguel, e já agora, só a título informativo para o grupo, a previsão da Microsoft para o futuro a nível de pessoas a desenvolverem em Power BI é que teremos 35 vezes mais pessoas que vêm do lado do business do que do lado do development a trabalhar no Power BI. Portanto, 35 para 1. Portanto, a tendência é tornar as ferramentas mais user-friendly para quem vem do lado do negócio e não para quem vem do lado do development, de forma que a gente possa acelerar e ser mais rápidos. Chegará o dia em que nós falaremos para o GPT e vamos dizer: cria-me aí um report com as métricas de vendas, sei lá, das maçãs. Já podemos experimentar criar o auto-report a partir do dataset, mas não quer dizer que funcione tão bem, mas estamos a caminhar na boa direção. Certo. Miguel, também da minha parte, e é sempre da nossa parte, muito obrigado por teres trazido esta sessão, com aspectos muito interessantes, e esperemos que os nossos convidados experimentem por aí fora essas ferramentas todas, porque vão realmente ter boas surpresas. Obrigado eu, mais uma vez, e disponham sempre. Muito obrigado, Miguel. Obrigado a todos também que participaram. O próximo meetup, portanto, para a semana, no dia 4 de Abril, pelas 17, e vemo-nos então no próximo meetup. Temos aqui, deixa eu ver se temos aqui uma pergunta. Não, acho que não. Não, acho que não. Era realmente aquele comentário do Power BI Helper. Obrigado a todos e até para a semana. Até para a semana. Obrigado, Miguel. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado.